Ao todo, 13 obras. Ao todo, 13 obras de arte foram roubadas. O valor total hoje é de mais de 500 milhões, tornando-o o maior crime de propriedade individual na história americana. A polícia encontrou os 2 seguranças de plantão algemados e amarrados no porão do museu. Depois de interrogar os guardas, souberam como o roubo havia sido executado. 2 ladrões vestidos de policiais entraram no museu à 1h24 da manhã. Eles abordaram um dos seguranças e disseram que ele se encaixava na descrição de um suspeito de outro crime. Eles pediram ao guarda que se levantasse da mesa de segurança para que pudessem vê-lo melhor. Quando se levantou, eles o agarraram, o algemaram e o amarraram no porão. Quando os guardas foram dominados, os ladrões passaram os 81 minutos seguintes roubando as 13 obras-primas e então desapareceram na noite. O FBI imediatamente iniciou uma investigação e eles analisaram várias pessoas suspeitas. Uma dessas pessoas era ninguém menos que James White Bolger, o líder da famosa gangue Winter Hill. James White Bolger era o poderoso chefão do crime em Boston em 1990, quando o roubo ocorreu. Então, imediatamente, o FBI e a polícia de Boston chamaram Bolger e todos os seus associados e perguntaram: cadê as pinturas? White Bolger foi intensamente interrogado, na época, sobre o conhecimento do roubo ao Gardner, e ele dizia que não sabia de nada. Não havia razão de pensar que ele estivesse envolvido porque não havia evidências. Com o passar dos anos, o FBI não conseguiu acusar ninguém pelo crime. E o museu chegou a oferecer uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levassem diretamente à devolução das 13 obras de arte. Ninguém se apresentou. E o caso continuou a intrigar os investigadores. Mas o agente do FBI, Robert Whitman, estava determinado a resolver o mistério. Minha investigação ativa sobre o roubo ao Gardner começou por volta de 2005. Quando eu fui contatado por um policial parisiense que me disse que um francês estava interessado em vender o Vermeer e o Rembrandt. Na verdade, os ladrões eram ligados a 2 irmãos, da Córcega, que estavam na prisão. Eles esperavam o momento certo para vender as pinturas pelo valor certo e sustentar as suas famílias pelo resto da vida, porque eles nunca sairiam da prisão. Eles queriam 30 milhões de dólares para poder devolver as pinturas. E eu estava disposto a pagar como um agente secreto disfarçado de traficante criminoso dos Estados Unidos. 15 anos após o roubo do Museu Isabella Gardner, o agente do FBI Robert Whitman acreditava que estava prestes a recuperar as obras de artes roubadas e esperava descobrir quem as havia levado originalmente. Mas antes que os irmãos da Córcega lhe vendessem as peças do Museu Gardner, eles queriam se livrar de outras obras de arte primeiro. Eles decidiram me oferecer mais 4 pinturas roubadas do Museu de Belas Artes de Nice, na França. Aceitamos a oferta e recuperamos os quadros em Marsella. O problema foi que, nessa recuperação, um dos policiais franceses disse aos indivíduos que eu era um agente do FBI. E, nesse ponto, perdemos a possibilidade de trabalhar com eles para recuperar o Rembrandt e o Vermeer. Era o fim. É muito difícil se infiltrar na sociedade da Córcega. A polícia francesa passa por momentos difíceis há muitos anos. Portanto, não podemos prosseguir neste momento. Os agentes do FBI acreditam que chegaram bem perto de recuperar as 2 das pinturas roubadas com os irmãos da Córcega, só para vê-las escapar por entre os dedos no último momento. Mas então, em 18 de março de 2013, quando o roubo completava 23 anos, o FBI fez um anúncio surpresa. O FBI reuniu evidências cruciais que confirmam a identidade daqueles que entraram no museu e outros associados ao roubo que pertenciam a uma organização criminosa. Embora alegassem conhecer a identidade dos 2 ladrões, o FBI se recusou a identificá-los. E em 2015, eles anunciaram que ambos estavam mortos.